Eu sou Denilson Martins e o programa Segurança e Cidadania começa agora. O programa Segurança e Cidadania de hoje está aqui com Beatriz Cerqueira, aqui numa reunião no Hotel Normandie, onde a direção do movimento, o comando de greve, está em mais uma das suas atividades para articular as novas estratégias de uma greve que já dura mais de 60 dias. 60 dias em que o governo promete atender, promete buscar soluções, mas continua massacrando, dificultando e, pior, rotulando e criminalizando o movimento sindical. Beatriz, fala um pouquinho para a gente quais são as reivindicações e qual que é o posicionamento do governo diante delas. Bom, a greve iniciada no dia 8 de junho aconteceu depois de 6 meses de negociação com o governo do Estado, em que o governo não apresentou nenhuma proposta no que diz respeito à questão salarial. Nós temos uma lei federal que instituiu um piso para a nossa categoria e o governo não implementou, não se adaptou a essa lei federal, que já foi julgada, porque foi questionada do Supremo Tribunal Federal, foi julgada e declarada constitucional. Por essa lei, a nossa categoria tem que ter um piso salarial que, para nível médio de escolaridade, de acordo com os cálculos do MEC, é R$ 1.187 e os cálculos da nossa confederação de R$ 1.597. O governo não se adaptou. O vencimento básico da nossa categoria hoje de nível médio é de R$ 369, como professora de nível médio, de licenciatura plena é R$ 550. Então, a greve foi deflagrada em função da inércia do governo do Estado em cumprir uma lei federal. 2 meses de greve, o governo insiste em não realizar um processo de negociação. Em Minas Gerais, a gente tem um problema aí que ele estipula comitês de negociação, mas ele só conversa e negocia com aqueles que não divergem ou aqueles que não se mobilizam, porque teve um momento que os sindicatos que estavam em greve, saúde, educação, polícia civil, foram proibidos de participar dessa reunião do comitê sindical. Fez o corte do salário da nossa categoria, nós estamos com 23 dias cortados, mas a greve persiste, exatamente pela clareza da categoria, da necessidade de ter um piso salarial. Nós enfrentamos um empobrecimento muito grande, um plano de carreira que não dá perspectiva de futuro. É a terceira greve pelo piso salarial, teve uma em 2008, uma em 2010 e essa agora de 2011, que é a maior dos últimos 10 anos. Beatriz, só para o nosso telespectador entender, e vocês também que estão pela internet, uma vez que esse programa também vai ao ar no nosso site. Explica um pouquinho aqui para o telespectador que é leigo, que muitas vezes se deixa encantar pela propaganda bonita na televisão, né? 2 secretários, 2 secretárias falando, o governador anunciando em horário nobre, falando que em Minas paga-se além do piso salarial nacional. Explica para eles por que aqui em Minas o piso salarial do professor de ensino médio e ensino básico é 369 e daquele que é graduado e pós-graduado é 540, ou seja, do professor de ensino básico e ensino médio é inferior a um salário mínimo, é igual ao administrativo da Polícia Civil. Explica para o telespectador quantos anos uma pessoa tem que estudar para receber esses 369 e quantos anos uma pessoa tem que estudar, passar no concurso público para receber esses 540. E que muitas vezes, para explicar também, que pode ser que depois de 30 anos, 25 anos, por causa dos quinquênios e anuênios, a pessoa tem mais de R$ 1.100, R$ 1.200. Dá uma explicação para que eles possam entender com mais clareza ainda, para ver que aquela propaganda bonita e cara, paga no horário nobre, não é verdade. Bom, primeira questão, o governo trabalha com uma forma de remuneração que é o subsídio, que não é piso salarial. E o governo sabe disso, né? Nós estamos querendo para a nossa categoria a mesma proposta que o governo fez para a Polícia Militar. Hoje, um policial militar de nível médio de escolaridade tem um vencimento básico de R$ 2.041 e uma professora com o mesmo nível de escolaridade, que é de
nível médio, tem o vencimento básico de R$ 369. A proposta do governador para a Polícia Militar foi no vencimento básico, que vai se dobrar o valor em alguns anos. Nós queremos a mesma discussão no vencimento básico, com a diferença que nós temos uma lei federal que me diz que eu tenho direito a um piso salarial como vencimento básico inicial da carreira. É a Lei 11.738 de 2008. Quando o governo fala de subsídio, ele está falando de total de remuneração. Então, nós não estamos falando de piso. Ao pagar o subsídio, o governo não cumpre a lei federal, porque a lei federal é clara, no seu artigo 2º, o que é piso salarial, que é vencimento básico inicial das carreiras. O governo coloca o subsídio em que ele nivela. Aquelas pessoas que têm 20 e 30 anos de trabalho, hoje recebem o mesmo daquele profissional que foi contratado esse ano para trabalhar no Estado. Então, essa política do governo, ela desvaloriza o profissional no que ele adquiriu ao longo do seu tempo de serviço, da sua dedicação ao Estado, e não é piso salarial. Em Minas Gerais, as propagandas, elas diferem da realidade nas escolas. Por exemplo, a gente tem visto muita propaganda em relação ao professor da família. O professor da família é um programa do governo do Estado que atinge 9 municípios e 22 escolas, mas nós temos 853 municípios e temos quase 4.000 escolas. E o mais gritante desse programa, por exemplo, por isso que é importante que as pessoas saibam, é que o governo está contratando uma pessoa para dar o reforço no ensino médio, no final da educação básica, mas a escolaridade dessa pessoa que está sendo contratada também é ensino médio. Ou seja, o governo está contratando pessoas que não são professores para atuar num programa intitulado Professor da Família. É a mesma coisa do médico da família, você ter um médico que não é formado em medicina atuando como no programa médico da família do SUS. Então, a realidade nossa é diferente da propaganda. O governo agora se diz preocupado com o Enem, mas ele não diz que ele priva os alunos da educação básica de ter acesso, de estudar todos os conteúdos de todas as áreas do ensino médio. O adolescente, quando entra no ensino médio na rede estadual, ele tem que optar em qual área ele quer estudar. Ou ele vai estudar a área de humanas, ou ele vai estudar a área de exatas. E nós sabemos, e nos dois últimos anos do ensino médio, ele então vai estudar a área que ele escolheu. E nós sabemos que o Enem, por exemplo, faz a avaliação de todos os conteúdos da educação básica. Ou seja, o Estado priva o aluno do ensino médio de todos os conteúdos, mas no momento da avaliação do Enem são todos os conteúdos que são abordados. O que nós queremos? Que o governo abra um processo de negociação. Nós sabemos que para a sociedade é desgastante um período tão grande de greve. O governo sabe que não tem 2% em greve, como ele afirma. Ele sabe que essa greve atingiu 50% do Estado, que o Estado está todo, de alguma forma, os municípios estão atingidos pela nossa greve, e essa intransigência de não negociar não contribui em absolutamente nada, só faz com que a greve seja cada vez mais longa. Quando a gente fala de segurança e de cidadania, não há como pensar esses dois pilares da dinâmica social sem antes falar em educação. Não há segurança, não há cidadania sem investimento real em educação. Para vocês entenderem um pouquinho do que estamos falando, traça para a gente, Beatriz, um pouquinho do perfil da professora, do professor da rede estadual hoje. Como vive, o modus vivendi, aonde mora, quais são os sonhos desse professor, o que ele teve que passar, quais foram os desafios que ele teve que sobrepor para chegar a ser professor. E qual que é a luta desse professor, para que a gente possa entender a justiça do que hoje eles estão reivindicando. Bom, primeiro a nossa categoria, ela é uma categoria profissional que recebe, em média, 60% do que recebem as demais categorias do mesmo nível de ensino. Então, nós estamos querendo dizer que os advogados, que os enfermeiros, que os médicos recebem todos com formação em nível superior, como professor. Nós recebemos 60% em média dessas demais categorias. Significa que em Minas essas categorias ganham os piores salários do Brasil. Além disso, no caso de Minas Gerais,
Nós temos uma lógica implantada pelo governo do Estado há vários anos, que trouxe um empobrecimento para a nossa categoria e um controle da remuneração. Então, quer dizer, quem pagou a conta final do choque de gestão foram servidores públicos. E a categoria nossa é a maior do Estado de Minas Gerais. Hoje, Minas paga o pior vencimento básico de todos os estados e do Distrito Federal, que é o vencimento básico de R$ 369. Então, o nosso lugar é o 27º, mesmo tendo tido um PIB de 10% superior ao do governo federal, por exemplo, ao do país. A nossa categoria tem um plano de carreira, que, na verdade, se transformou num processo de controle desse servidor, porque nós temos hoje servidores do Estado que têm mestrado, mas pelas regras do plano de carreira, ele recebe como se ele tivesse apenas a licenciatura curta. E quem entra no Estado hoje demora no mínimo 8 anos para receber pela sua formação em pós-graduação, por exemplo. Se ele adoecer, ele vai ser penalizado e não vai ter essa promoção, que a gente chama promoção de escolaridade. As professoras que trabalham, que são cedidas para as APAES, então que tem uma dedicação, que é uma função mais complexa do que estar na escola regular, essas pessoas são impedidas de qualquer política da carreira, até o prêmio por produtividade, elas são impedidas. E o próprio prêmio por produtividade vem como uma dinâmica do governo de não investir no vencimento básico da categoria e tentar traçar uma ideia de produtividade, de competitividade, de metas e resultados que não se aplicam e não trouxeram efeitos para Minas Gerais. Nossa categoria é uma categoria que tem dupla, tripla jornada de trabalho. Nós temos publicado os nossos contra-cheques, o que evidencia uma outra questão, que é uma categoria muito endividada, com vários empréstimos em várias instituições financeiras. Isso a população pode verificar pelos contra-cheques que a gente tem divulgado na imprensa e através do nosso site. É uma categoria que lida com a questão da violência no ambiente escolar, que é reflexo da sociedade, mas que lida sozinha, porque não há preparo, não há medidas preventivas, não há atuação do governo quando a professora é agredida dentro da sala de aula, quando ela é ofendida, quando ela recebe uma cadeira, enfim, a gente vive essa situação sozinhos. É uma categoria adoecida pelas condições de estresse, as condições de trabalho hoje. É uma categoria adoecida, enfim, é esse o perfil da nossa categoria hoje no Estado. Então, a greve nossa, segunda greve em 2 anos, ela acontece, qualquer greve, em qualquer setor, acontece quando a categoria já passou do limite do suportável, não apenas de salário, mas de condições de trabalho. Então, por isso, a gente tem uma atuação no interior do Estado de muita pressão, de tentativas de assédio moral, de ordens que são dadas sempre verbalmente, sem que se comprove, através de ofícios, resoluções, decretos. A gente tem uma situação no Estado hoje que tem mais de 73 mil contratos temporários, então é um grande número de pessoas aí que tem uma relação precária de trabalho, Então, quer dizer, anualmente ela tem que correr atrás de nova designação ou mesmo no próprio semestre, dependendo do prazo do contrato. É a realidade que a gente vive. Paralelo a isso, nós temos uma gestão que não investe em educação que deveria. Relatório técnico do Tribunal de Contas de Minas já apontou que o Estado, em 2009, investiu 20,15%, quando o mínimo previsto constitucionalmente deveria ser de 25%. Análise da realidade de matrículas no Estado nos mostra que falta 1,5 milhão de vagas. Se nós pegarmos as modalidades do ensino médio, da educação infantil, faltam vagas. Se todos os adolescentes na idade correta quiserem estudar em Minas Gerais, não há vaga para todo mundo. A média de escolaridade do mineiro é uma média baixa, que chega no máximo a 7,2. Nós estamos dizendo que em Minas Gerais os adolescentes sequer terminam o ensino fundamental, o que dirá concluir toda a educação básica. Então, é essa a nossa realidade. E quando a gente faz uma greve e a gente discute a questão salarial, no caso do servidor público, não é uma questão meramente corporativa. Ao se discutir salário, nós estamos querendo resgatar a nossa profissão para que ela não seja uma profissão de passagem. Eu estou na escola enquanto eu estou estudando para um concurso, enquanto eu estou me formando em outra graduação, enquanto eu não tenho outra perspectiva de futuro. Porque é isso que vai virar a nossa profissão em Minas Gerais se continuar a atual política de carreira e de salário.
Em outros países da América Latina, haja vista países desenvolvidos, como o caso do Chile, o país está parado, já coisa de 70 dias, 60, 70 dias, porque a população, porque os trabalhadores, porque os alunos, porque a sociedade chilena, um exemplo, estão reivindicando o fim dos investimentos em educação privada e a exclusividade em educação pública. E olha que os níveis de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, bem como a economia, são muito mais valorosos, são muito mais consideráveis do que aqui no Brasil. Como que você vê essa discrepância? Lá, um país desenvolvido, discutindo em greve geral, todo o país está parado, nem educação privada, nem educação pública, parado, em função de uma reivindicação de toda a sociedade pela valorização da educação pública com exclusividade, e aqui nós percebemos essa discrepância. Os servidores da iniciativa privada têm uma valorização, têm uma consideração, muitas vezes os educandários privados têm bolsas bancadas pelo poder público, salários astronômicos considerados aos da iniciativa pública. Como você vê essa dualidade, essa discrepância? A iniciativa privada aqui vai de bem a melhor, haja vista, temos até secretários, altos cargos do poder público estadual que são proprietários de instituições privadas, enquanto R$ 369 o salário de um professor, de um educador, que fazem parte de uma massa de quase 300 mil servidores, para dar saúde, melhor, para dar educação para 20 milhões de mineiros em 853 municípios. Comenta um pouquinho isso para nós, nossa companheira Beatriz. Bom, eu acho que a primeira questão é que o debate sobre educação não pode ficar restrito aos profissionais e aos especialistas, né? Então, o primeiro amadurecimento que a gente precisa ter enquanto sociedade é isso, que toda vez que se discute educação, isso é um problema, é uma tarefa de toda a sociedade. Quando nós chegarmos nesse patamar, nenhum governante vai aguardar sentado ou viajando para o exterior 2 meses de greve, né? Exatamente. Então, é necessário isso, né? Nós estamos em Ipatinga, uma greve da rede municipal que também já dura 2 meses, que o prefeito não consegue. Lá tem uma lei municipal que integralizou o piso salarial, e ainda assim o prefeito não cumpre. Nós chegamos na semana passada a ter 2 companheiras nossas fazendo greve de fome para a reabertura do processo de negociação. Ribeirão das Neves, nossa categoria, fez também um longo período de greve, de 31 de maio, terminou agora no dia 2 de agosto. 7 Lagoas está em greve nesse momento. Então, quer dizer, a inércia do poder público em resolver a demanda, porque é no poder público, porque o poder público atende o filho do trabalhador, né? O dia talvez que a escola pública atendeu o filho do desembargador, o filho do deputado, o filho do governador, o filho do secretário, o filho do ministro, quem sabe as coisas se tornam mais ágeis na resolução do problema. Então, a questão de que a educação é um problema que toda a sociedade precisa discutir é fundamental. A outra questão que a gente percebe em Minas Gerais, que não há um investimento na questão da educação enquanto política pública. Nós podemos apurar dados em que demonstram que o número de escolas no estado diminuiu, mas a rede particular cresceu 8% em Minas Gerais nos últimos 5 anos, né? Enquanto a escola pública estadual decresceu 4% a 5%, embora o número de pagamentos da Secretaria de Estado da Educação tem aumentado. Comparando janeiro de 2010 a janeiro de 2011, teve 74 mil pagamentos a mais. E nós sabemos que isso não é na escola, porque o número de contratos, de efetivados, permanece o mesmo de um ano para outro, né? Então, a gente teve a oportunidade de verificar essa informação. Mas, em linhas gerais, precisa se pensar que a educação é um problema que toda a sociedade precisa conversar. Não só os profissionais, o governo, achar que a greve é uma queda de braço entre o governo e o sindicato, não é, né? A categoria não faz greve porque o sindicato manda, a categoria não faz greve porque o sindicato decidiu. Primeiro que quem decide não é a direção do sindicato, a categoria toda vem às nossas assembleias estaduais e a categoria faz a greve porque já chegou no seu limite de condições, como eu já disse, tanto de salário quanto de carreira. Nós precisamos resolver o problema, sob pena do ano que vem nós encararmos outra greve, no ano seguinte outra greve e assim sucessivamente.
Jornal Grande Minas, 10 anos. Venha você também fazer parte dessa história. Os cartórios dão segurança aos nossos documentos. Os serviços melhoraram nos últimos anos. O cartório facilita a minha vida. Os funcionários dos cartórios esclarecem minhas dúvidas. São geralmente atenciosos. Os cartórios usam a tecnologia para agilizar o serviço. O cartório é uma das instituições mais confiáveis do Brasil. Certificado e reconhecido por quem conhece e usa os nossos serviços. Companheiras e companheiros da educação, tem governante que acha que serviço estratégico é só segurança, é só energia, é só combustível. Esse tipo de governante que ocupa de plantão os palácios de poder esquece que não tem estratégia, não tem segurança, que subsista o flagelo da falta de educação. Profissão de educador não pode ser profissão de meio de caminho, de ficar aqui até eu passar no concurso, até melhorar uma outra carreira ou até ser absorvido pela iniciativa privada. Eu vou explicar para vocês por que a Polícia Civil está preocupada com a greve dos professores. Por que a Polícia Civil, por que a Segurança Pública está preocupada com o sucesso da greve dos professores? Se vocês forem bem sucedidos, se a profissão de educador voltar a ser prioridade nesse Estado e nesse país, nós vamos ter que gastar menos energia na segurança com bandido, com polícia. Quero dizer para vocês que esse salário de fome de R$369, ele tem que cansar de ouvir isso. É R$369, não pode continuar. Não pode continuar. E vocês não podem perder esse fôlego. Essa é mais uma assembleia, mas não vai ser a última. Essa é mais uma manifestação, mas não vai ser a última. A próxima tem que ser mais forte, tem que trazer mais gente. Hoje eu estou vendo aqui companheiros delegados de polícia, companheiros investigadores de polícia, companheiros da Polícia Militar do Interior, que vieram aqui para fortalecer a luta de vocês. Por quê? Em cada família brasileira, em cada família mineira, tem um educador. Na família de cada um de nós tem um educador. Quando não faz parte do sangue, faz parte da missão. Se meu filho quer ter um futuro melhor, depende do que vocês fazem na sala de aula. E é por isso que estamos aqui, em apoio à luta de vocês, em apoio à vitória de vocês. Não há derrota nessa luta, não há desistência nessa luta. Vamos à frente e vamos crescer, vamos juntos e até a vitória será. Sou Maria da Consolação, sou da Marcha Mundial de Mulheres. Eu apoio a greve da educação, eu apoio o piso nacional docente. Eu sou Sônia, do Movimento dos Atingidos por Barragens, e apoio o piso e a greve dos professores da educação. Sou Gonzaguinha, diretor do Cindy Eletro, e apoio o piso e a greve em defesa da educação. Eu sou Paulo, do Movimento dos Atingidos por Barragens, e apoio o piso e a greve em defesa da educação. Sou Vanderlei Martini, do MST, eu apoio a greve e o piso em defesa da educação. Eu sou Frederico, da Assembleia Popular, e apoio o piso e a greve em defesa da educação. Eu sou Carlos Magno, secretário-geral da CUT Minas, eu apoio o piso e a greve em defesa da educação. Meu nome é Lincoln, sou da Associação Metropolitana dos Estudantes Secundaristas da Grande Belo Horizonte e apoio o piso e a greve em defesa da educação. Eu sou Wagner Xavier, eu apoio o piso e a greve em defesa da educação. Meu nome é Jefferson, sou diretor do Cindy Eletro e apoio o piso e a greve em defesa da educação. Sou Jair Gomes, sou do Cindy Eletro e apoio o piso e a greve em defesa da educação. Sou Wagner Vieira, do MST Via Campesina e apoio o piso e a greve em defesa da educação. Meu nome é Antônio Marcos, sou vice-presidente do CIDPOL
e apoio o piso e a greve em defesa do movimento da educação. Eu sou Igor Ribeiro, do Levante Popular da Juventude. Eu apoio o piso e a greve em defesa da educação. Eu sou Padre Henrique, do Fórum das Pastorais Sociais, do Fórum Político Interreligioso. Apoio a greve e o piso pela educação. Apoio o piso e a greve pela educação. Eu sou da Rede Municipal de Viçosa, apoio o piso dos professores de educação do Estado e também estamos lutando pelo nosso do município. Sou Jocely Andrioli, da Via Campesina e do MAB, apoio o piso e a greve em defesa da educação. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Professores, protetores